que eu já estou no ar, né? Boa noite mais uma vez, terça-feira, 21 horas, como sempre. Da última vez a nossa live foi interrompida por motivos muito justos. Quem sabe falaremos disso sobre isso hoje. Estou esperando o doutor Eduardo Silva, que já está aqui. Ele precisa agora solicitar... aqui, já solicitou. Vamos ver se vai entrar. Olá! Tudo bem? Tudo bom? O senhor é rapidinho, às vezes demora, as pessoas não acham. Mas é know-how. Know-how, né? É, Ai, mas que bom, porque é muito chato quando fica um procurando o outro e não acha e aham, tal. sem dúvida. E como o senhor está, um prazer recebê-lo aqui, poder apresentá-lo para os meus amigos, meus seguidores, e um assunto tão relevante como a saúde e alimentação. Eu estou bem. É um prazer conversar com você e com o nosso público sobre um assunto que realmente está em voga hoje em dia, principalmente depois da pandemia. Sempre teve, desde que o homem veio para a face da Terra. Só que muitas vezes as pessoas, Valéria, elas negligenciam um pouco a saúde. Elas esquecem, de se cuidar. Elas têm informações, mas nem sempre têm o que nós chamamos de prática, de disciplina e de dedicação para que tenha uma boa saúde. Então, por isso que é importante nós conversarmos hoje sobre esses aspectos e poder servir de não só de informação, mas principalmente de inspiração para que as pessoas se voltem para dentro e comecem a pensar mais em como manter um equilíbrio, uma harmonia, uma saúde plena. Exatamente, exatamente. O que é um problema, e muitas vezes elas, tendo algum problema, ainda dizem que fazem tudo certinho, não é? Falar é fácil, né? Todo É mundo pode falar. fácil, é Agora, fácil. realmente fazer e se empenhar, ter disciplina, aí que faz a grande diferença entre saúde e doença, entre bem-estar e mal-estar, entre uma condição de plena harmonia. Certamente. E eu acho que a pandemia veio exatamente para nos mostrar tudo isso, né? Que sem o equilíbrio emocional e alimentar, nós não conseguiríamos estar bem numa situação dessa. Né? Com certeza. Não só a pandemia, é o que eu falei, desde que o homem veio na face da Terra, tem muitos desafios e se as pessoas não se derem conta, não despertarem para uma nova realidade, e eu vou até mais longe, para uma nova consciência, elas ficam, é o que eu costumo falar nas minhas apresentações, mesmo no meu simpósio, é como um barco em alto mar. Aonde a onda vai, leva o barco. Então, porque elas não têm uma definição, elas não têm um norte, não têm um rumo. E isso aí, há uma perda muito grande de recursos, há uma perda muito grande de energia, e as pessoas só se vão dar conta quando muitas vezes estão no leito hospitalar, estão no UTI, estão entubadas. Aí elas vão falar, nossa, o tempo passou e eu não fiz o que realmente poderia ter feito para o melhor da minha condição física, mental, emocional e espiritual. É, eu acho que esse é o pior, né? Saber que você não fez o que deveria ter sido feito. Porque voltar atrás, claro que todo momento é momento de começar, mas o que você perdeu, perdeu. Não É, tem e, eu, e há como duas coisas reagir. que nós costumamos falar. Tempo e energia você não recupera. E É, isso é muito valioso. Cada segundo que passa e que você ficou no ostracismo das suas decisões, da sua vida, aquele segundo já foi. E energia é a mesma coisa. Se você perdeu energia para poder ter uma saúde, eventualmente combater um vírus,
combater uma bactéria, um fungo. Se você não tem aquela energia, o fungo, o vírus ou qualquer outro micro-organismo, ele vai tomar conta daquela situação, ele vai aproveitar da sua fragilidade e muitas vezes essa perda de energia pode desencadear em adoecimento, pode desencadear em sofrimento tanto físico quanto mental e emocional. Exatamente. Agora, o senhor é neurologista. Sou neurocirurgião, eu opero, abro cabeça e coluna. Agora, veja só, neurocirurgião falando em alimentação, falando em energia, falando em abrir a mente, falando até em iluminação, né? Porque eu acho que dá para chegar lá. Como nós podemos explicar tudo isso? Isso é um despertar da consciência, eu posso dizer. Eu, como ser humano, como médico, depois que eu terminei minha residência, eu trabalhava tanto, mas tanto, que eu tive crise de burnout. Então, o burnout é estresse extremo, exaustão extrema. Inclusive, algumas vezes eu até precisei ficar internado com gastroenterite. E aí eu comecei a avaliar. Isso só aconteceu por eu não ter um conhecimento e um manejamento, um gerenciamento da minha mente, das minhas emoções, do meu físico. E a partir daí começou uma procura que eu acredito que não tem fim, de conhecimento. Eu tive a oportunidade de ter várias pessoas com quem eu inspirei. O primeiro, eu posso dizer, foi o professor Lair Ribeiro, um cardiologista renomado no Brasil e fora. Depois eu procurei a Susan Andrews, uma monja que viveu no Oriente, principalmente na Índia, na Indonésia, na China, por 35 anos. Então, aprendi muito com ela. Aprendi muito com o Sujava Solar, da Fundação Condor Branco. E aprendi muito com os mestres, não só médicos, mas como não médicos também. E isso talvez foi o trampolim, foi o despertar para começar a perceber que os meus conhecimentos como médico do Ocidente e a minha vivência não estava sendo suficiente para me ter um equilíbrio, harmonia. E eu comecei a analisar, como médico, eu não estou conseguindo controlar, como que eu vou ajudar as pessoas? E a partir daí, desse despertar de uma nova consciência, a minha vida começou a mudar muito, e felizmente para melhor, e aumentou minha disposição, minha visão, minha maneira de encarar o mundo, a minha resiliência, a minha aceitação, e também a meditação com alimentação saudável, com atividade física e procurar dormir bem, que é o que eu chamo de 4 pilares de uma boa condição energética, de saúde, e principalmente do cérebro em alta performance. Isso começou a clarear muito na minha vida, e até hoje eu procuro ler, estudar, aprender muito. E uma das minhas missões que eu tenho na minha vida, além de aprender e orientar e servir de inspiração para a minha família, também poder passar isso para os pacientes que eu atendo e nos cursos, simpósios, para o maior número de pessoas. E o senhor, assim, no consultório, claro que a pessoa vai procurar o neurologista. E aí ele sai com uma receita vai fazer exercício, coma não sei o quê, coma isso, coma aquilo. Eu acho que o primeiro é o impacto, né? Que o paciente encontra, fala, será que eu vim no médico errado? Será que eu vim no nutricionista? Eles realmente, Valéria, a ideia no nosso mundo ocidental, inclusive a formação médica, na formação de saúde, eles procuram focar, o paciente tem doença tal, você vai procurar ajudá-lo a sanar essa doença. Só que na Faculdade de Medicina do Brasil, eles não falam, o paciente, a pessoa, ela é sadia, ela pode ter uma desarmonia, um distúrbio, você vai ajudá-la a ser mais sadia. Então, esse enfoque ainda
é um conceito ainda não utilizado, infelizmente, nas nossas faculdades. E com esse aprendizado, com essa experiência que cada vez eu estou galgando, eu procuro, desde que as pessoas estejam abertas, eu talvez seja um dos maiores desmarcadores de cirurgia de coluna do Brasil. Eu ganho mais dinheiro operando do que atendendo no consultório. Mas pela minha consciência, pela minha experiência e formação, eu só indico cirurgia assim, hoje e último caso, porque eu procuro utilizar todos os recursos antes de indicar uma cirurgia. E olha que eu adoro operar, mas por consciência, por ética, por moral, eu aprendi que os pacientes e as pessoas merecem o melhor sem uma agressão final, que é uma intervenção cirúrgica. E, assim, e quais são os métodos? Claro que deve ser exercício, né? Porque exercício eu acho que é fundamental. Com certeza. Alimentação? Na verdade, orientar as pessoas que elas têm que aprender a se autorresponsabilizar pela vida delas. O que acontece? Muitas vezes, e na maioria dos pacientes, eles quando nos procuram uma ajuda médica, eles colocam toda a responsabilidade na decisão do médico. E na verdade, não é isso. O médico, ele é um consultor. Ele, por experiência, por estudo, por prática, por vivência, ele vai falar para as pessoas, o ideal é isso, isso, isso. Agora, quem vai realmente colocar em prática é a pessoa. É o que você falou. Antes de chegar numa cirurgia, desde que não seja uma emergência, a maioria das doenças, dos infortúnios, das dores, eles podem ser bem gerenciados antes de uma cirurgia. E para um ser humano, tanto na minha área, quanto coluna, quanto cérebro, primeiro eu pergunto, qual a sua alimentação? Se você está usando produtos industrializados, produtos processados, se você usa muita farinha, muito açúcar, muito leite, muita fritura, isso aí promove uma inflamação em todas as áreas do corpo, esses produtos que nós chamamos alimentos bioestáticos, que eles paralisam a vida, ou biocídicos. O que é alimento bioestático? Alimento bioestático são aqueles alimentos que, por exemplo, uma carne, um leite, um ovo, uma fruta deveria ser consumido assim que fosse colhido. Só que, por o mundo moderno, é lógico que eu entendo essa parte também, muitas vezes fica muito tempo refrigerado. Mesmo o leite, no processamento dele, ele é pasteurizado, então alta temperatura, depois congelamento, e isso desnatura as proteínas, desnatura as enzimas. Um leite que a pessoa toma na teta da vaca e o outro que toma em caixinha, não é o mesmo leite. Ele pode ter a mesma cor, só que ele tem muitos produtos aditivos, produtos químicos que vão promover uma degeneração de cada célula do corpo. Então, é lógico que eu oriento as pessoas a utilizarem que tipo de alimento? São os alimentos biogênicos. O que é alimento biogênico? Bio, vida, higiene, a geração da vida. E quais são os alimentos? São os alimentos mais simples possíveis. São as sementes germinadas, são os brotos, são a linhaça, o gergelim, o girassol, todas as sementes, eventualmente as castanhas, e os alimentos, os outros tipos de alimentos que melhores ajudam a alimentação são os alimentos mais naturais possíveis e mais simples, que são os alimentos denominados bioativos. O que é isso? Eles ativam a vida, porque eles têm muitas enzimas, eles têm
muitos minerais e muitas vitaminas, como as frutas, as verduras, os legumes. Então, essa deveria ser a base da cadeia alimentar de todos os seres humanos. Agora, o que é que acontece? A grande maioria, e nesse mundo moderno, e principalmente nas cidades maiores, eles estão se alimentando mal, estão se alimentando para destruir o corpo. E destruindo o corpo, fica doente. Então, eles perdem energia, eles não têm nutrientes suficientes. E uma pessoa, por exemplo, que utiliza de açúcar, de farinha, principalmente refinado, o que acontece? Eles não têm minerais, eles não têm vitaminas. Então, tira os minerais, tira as vitaminas do fígado, do cérebro, dos ossos, e isso vai levando ao enfraquecimento desses órgãos ou dessas estruturas. A outra situação que eu recomendo é fazer justamente atividade física. Só para você ter uma noção, Valéria, eu atendo muitos pacientes, especificamente de coluna, aí alguns médicos que já atenderam antes falaram, não pode fazer atividade física. Então, isso, na minha opinião, é um contrassenso, porque desde o bebê que está nascendo agora até uma pessoa de 100 anos, tem que ser referenciado uma atividade para cada biotipo, para cada idade, para cada patologia. Então, não é proibido. Você vai ver qual atividade física que condiz com a sua situação. Então, isso é fundamental. Outra coisa importante também, depois nós podemos até detalhar sobre isso, é o sono. Hoje nós estamos no mundo moderno, e esse mundo moderno nós estamos com luzes fluorescentes, nós estamos em frente a uma tela de celular, de computador, de televisão, e isso tem luz azul, violeta, que degenera as nossas máculas, e nós estamos recebendo, enquanto nós estamos com essa luz artificial, vários estímulos e várias situações que nós estamos recebendo essa carga tóxica eletroquímica. Então, isso também degenera o nosso, além dos nossos olhos, o nosso cérebro. E hoje, eu até estava lendo um livro americano, e hoje eles mostraram que nos Estados Unidos, e principalmente e também na Inglaterra, e eu acredito que atualmente está no mundo, as crianças, os adolescentes e os adultos jovens, além do tempo normal, habitual de aula online, eles ficam conectados no computador, na mídia, mais de 7 horas. Suponha que 4 horas, mais 7 horas, no mínimo 10, 11 ou até mais horas. E isso não há retina, não há mácula, não há olho que resista, não há cérebro que resista. Por quê? Porque o cérebro também cansa. E esses estímulos eletromagnéticos, então, eles fazem com que o cérebro também perca energia. E um outro fator que as pessoas ainda não são todas que entenderam é justamente o controle do estresse. O controle do estresse hoje é considerado no século XXI uma epidemia. E o que é o estresse? Nada mais é que uma situação de sobrecarga que você não dá conta de lidar. Então, por exemplo, professor que trabalha muito, que estuda muito, pessoas estão assim hiperconectadas o tempo todo no mundo externo. Está conectada nos 5 sentidos e não está conectada no 6º sentido, na intuição. Não está conectada no mundo interno, só no mundo externo. Então, isso leva a um desgaste muito grande e uma perda muito grande também de energia. Com certeza. Bom, eu faço yoga há 35 anos. Parabéns. Medito, e vejo a diferença. Sinto uma diferença absurda. Né? Aliás, eu não sinto o peso da idade, que deveria sentir, tenho 61 anos e tal. E agora, a gente, como fazer, né? Porque eu aqui no hotel, por exemplo,
Eu vejo que muitas pessoas, elas vêm para comer e para beber, né? Os outros fatores, às vezes, não interessa muito. E é uma grande doença, né? Porque as pessoas mudaram, eu acho que o lazer. Né? O lazer, então, é sentar, beber, comer, e outras coisas passam e elas não vêm. É uma grande tristeza. Sabe por quê? Hã? Elas ainda não despertaram para uma nova consciência. Então, como você falou, que não só no seu Eco Resort, que parabéns, eu gostei muito, Obrigada. eu recomendo as pessoas a irem. E o que as pessoas estão querendo? Elas estão tão atarefadas, estão tão com situações assim tão complexas e tão estressadas, e que elas querem uma válvula de escape rápida, uma válvula de escape que não exija nenhuma condição de autoconhecimento, nenhuma prática, e essa válvula de escape, que é comer, beber, então é muito fácil. Aquela história, qualquer um consegue fazer. Agora, a meditação, ficar sentado, olhando a natureza, introspecção, então isso é um hábito que ainda não despertou na maioria das pessoas. Então, enquanto não despertar esse hábito, as pessoas vão procurar cada vez mais essas válvulas de escape, e essas válvulas de escape, em vez de dar bem-estar, elas vão levar a uma sobrecarga do corpo todo. Na bebida, além do fígado, do estômago, ela vai degenerar as células cerebrais, e o excesso de comida, ela vai funcionar como um processo inflamatório, vai levar a uma sobrecarga também do estômago e de todas as enzimas digestivas, e com isso a pessoa, teoricamente, essa válvula de escape, em vez dela estar sendo beneficiada, ela vai estar sendo prejudicada, porque, como eu falei, elas ainda não despertaram. Mas eu acho que é difícil despertar numa situação dessa. Não é? Onde você come e tal. Uma vez eu fiz uma dieta do Ravena, não sei se o senhor conhece, do Max Ravena. E ele tira o sal, o açúcar, a farinha e o leite. São os 3 ou 4 elementos brancos e o leite. E a gente percebe realmente, assim, depois de um tempo, que existe uma lucidez maior. O Wilson fez também, e o Wilson muitas vezes entrava em casa e não percebia algumas coisas. Depois da dieta, depois de um período da dieta, que ele já esqueceu a dieta, na verdade, infelizmente, ele começou a entrar em casa e ver coisas assim, nossa, você comprou isso? Você fez aquilo? Eu acredito que tenha sido essa lucidez, dar uma clarividência. Eu acho que principalmente a falta da farinha, ela dá uma clarividência. Isso é real e é fisiológico, porque todos esses alimentos, e principalmente os carboidratos, e no leite também tem carboidrato, tem a lactose, eles promovem, quando eles vão para o cérebro, eles promovem um processo inflamatório que chama glicação. O contato do carboidrato com as proteínas e as gorduras do cérebro, elas formam um grude, uma cola, e essa cola, ela promove uma degeneração do corpo, dos neurônios. E com isso, as pessoas ficam mais confusas. E tem um outro aspecto. Quando se come bastante carboidrato, há uma liberação muito rápida de glicose no sangue. E o que o organismo faz? O pâncreas produz um excesso também, de acordo com o tanto de glicose que tem, e a função da insulina, que é produzida pelo pâncreas, é tirar a glicose da circulação e fazer depósito de gordura. Então, com isso,
quando as pessoas ingerem principalmente os carboidratos simples, os carboidratos refinados, há esse pico de glicose, há um pico de insulina, tira a glicose e as pessoas ficam confusas porque dá uma hipoglicemia. É um efeito paradoxal. Mesmo ela ingerindo grande quantidade de carboidrato, mas ela vai ter um metabolismo muito rápido e com isso vai diminuir. Então ela entra em hiperglicemia e depois a hipoglicemia. E o que acontece? Dá vontade de comer mais doce, mais chocolate, e isso entra no círculo vicioso. E é muito comum, inclusive, principalmente eu vou falar as mulheres, no período menstrual, o que acontece? Tem, logo antes da menstruação, então há uma queda do hormônio estrógeno. E o estrógeno ele diminuindo, ele diminui a serotonina. E a serotonina é o hormônio do prazer, da tranquilidade, da felicidade. Diminuindo a serotonina, o que as pessoas fazem? Querem energia. Então, as mulheres, quando estão muito em TPM, é uma coisa fisiológica em algumas mulheres, não são em todas, há essa redução do estrógeno, redução da serotonina, a pessoa fica meio ou angustiada, triste, e ela vai atrás de energia. E energia rápida é chocolate, é doce, é carboidrato. Exatamente. E a batata doce, que também é carboidrato? A batata doce, a mandioca, a beterraba, todas essas raízes, esses tubérculos, eles têm muito carboidrato. Agora, a grande diferença, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem típico. Nos países nórdicos e nos Estados Unidos, países nórdicos da Europa e Estados Unidos, eles utilizam a beterraba para produzir açúcar, enquanto nos países mais tropicais é a cana-de-açúcar. Então, se a pessoa comer o próprio açúcar da beterraba, que já não tem fibras e que ele já foi processado, e comer, vamos supor, 100 gramas de açúcar e 100 gramas de beterraba crua, ou levemente cozida, qual vai ser a diferença? O açúcar da beterraba crua, ele vai fazer o processo que eu comentei anteriormente. Como ele tem um alto índice glicêmico, ele vai subir a glicemia muito, vai elevar muito, e com isso vai haver uma produção muito elevada também de insulina. A insulina tira esse açúcar, coloca na célula em forma de gordura. E a pessoa logo vai sentir necessidade de comer mais. Agora, quando você come uma beterraba, uma mandioca, e mesmo a batata doce, desde que não coma 2 quilos, como um pedaço razoável, 100, eventualmente 200 gramas ou até menos, ele tem muita fibra. E ele tendo muita fibra, demora para a digestão, demora para a absorção. Em vez dela, vou dar um número aleatório, ter 100 miligramas, por exemplo, de açúcar no sangue, da beterraba normal, ele vai ter 50, 60. E com isso não vai ter pico, a insulina não vai subir rapidamente e não vai degradar esse açúcar rapidamente. É uma maneira, inclusive, as fibras, elas costumam aumentar a saciedade e com isso diminui a necessidade de comer muito. Ela faz um bolo no estômago, no intestino, e como ela tem essas fibras, a absorção vai ser mais lenta. Vai ser uma absorção lenta e não vai dar esses picos de hiperglicemia. Eu vivo de beterraba e de batata doce. Desde que você, ou qualquer pessoa, não ingira, como eu falei, meio quilo, 1 quilo, um pedaço, uma metade de uma beterraba média de uma batata, isso é muito bom, porque elas têm essas substâncias, tuberosas, raízes, elas têm, além de muita fibra, elas têm muitas vitaminas, muito antioxidantes e muitos sais minerais. Tem muito cálcio, muito ferro, muito potássio, muito magnésio. Isso tudo ajuda
não só no nosso coração, mas também no cérebro. A beterraba, especificamente, ela tem muito potássio e tem óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é um relaxante, ele relaxa a musculatura das artérias e com isso ele diminui a pressão arterial. Então as pessoas que têm pressão arterial muito alta, comendo principalmente a beterraba, ela vai diminuir a pressão arterial. Ela tem muito antioxidante. Esses antioxidantes, eles combatem os radicais livres e eles impedem a formação de placa de aterosclerose nas artérias. E com isso previne também a obstrução das coronárias e obstrução das artérias cerebrais. Previne o infarto, previne as doenças cardiovasculares, não só do coração, mas também do cérebro. Bom saber. O senhor falou certa vez do óleo de coco. Uhum. E aí me perguntaram se comer o coco in natura é a mesma coisa de tomar o óleo de coco. Aí vai depender da quantidade. Agora, tem um princípio básico, quanto mais in natura, mais saudável. O óleo de coco extra virgem, ele não é prensado, ele é prensado a frio, não tem aditivos químicos e não tem calor. Então ele costuma ser, teoricamente, puro, o extra virgem, os outros não. Agora, quanto mais você puder pegar um produto natural, muito melhor. E falando sobre o óleo de coco, há alguns nutrólogos no mundo todo que consideram o óleo de coco talvez o terceiro melhor alimento que uma pessoa pode ingerir. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o leite materno até os 6 meses. Por quê? O leite ele tem todos os produtos para que um bebê cresça. Inclusive, nem precisa, você é mãe, você sabe disso, nem precisa tomar água durante, a não ser que more no Brasil, numa região quente, mas pode manter só com leite materno, é suficiente. Então ele tem todos os nutrientes necessários para promover o crescimento, o desenvolvimento, inclusive a maturação cerebral das crianças. O segundo alimento também bem completo é o ovo, não esse ovo de granja, é o ovo aí da fazendinha, da Foz do Marinheiro. É um ovo considerado caipira, que as galinhas, de preferência, elas se alimentam no pasto, tem pouca milho transgênico ou para ser dado ou ração transgênica para essas galinhas. E o terceiro alimento seria o coco e o quarto a quinoa. Agora, falando mais sobre o coco. O coco, só para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos já há vários médicos que cuidam de Alzheimer, eles estão orientando pessoas que queiram evitar Alzheimer, que queiram fazer a proteção. Eu já faço isso mais ou menos uns 15 anos. Eu tomo 2 colheres de óleo de coco de manhã, junto com 2 limões, junto com cúrcuma, todos os dias que eu esteja em casa, só que quando eu eventualmente viajo e não consigo. Mas, senão, é sagrado todos os dias no meu café, antes do café da manhã, no meu de jejum. Qual a importância disso? O coco, ele tem o ácido graxo, chama ácido caprílico. Esse ácido caprílico e cáprico, ele é de cadeia média, então ele é pequeno, ele ajuda a fazer um processo de depuração do intestino e no intestino ele forma ácidos graxos para alimentar as bactérias. Então, e ele aumenta a imunidade, ele melhora. Eu tenho passado isso para vários pacientes que têm constipação. Tem pacientes, eu atendi a semana passada, uma senhora que ela evacua 3 vezes por mês. Isso é um absurdo. Nossa.
E eu passei para ela, falei, ó, vai tomar de 2 a 5 colheres de óleo de coco de manhã e pode chegar até a 9. E ela com 3, ela já melhorou, já começou a entrar no ritmo. Então, eu recomendo, e como eu estava falando do Alzheimer, lá nos Estados Unidos ele recomenda como prevenção 5 colheres e como tratamento para pessoas que já têm um diagnóstico de Alzheimer, 9 colheres de óleo de coco. Por quê? Porque o óleo de coco ele tem os ácidos graxos e no cérebro ele ajuda, uma das substâncias chama ácido láurico. E esse ácido láurico ele tem principalmente o DHA. O DHA é ácido desóxido hexanoico, ele ajuda a formação das sinapses, ele ajuda na formação das membranas celulares e dos capinha dos neurônios. Ele ajuda a formar, que é denominada membrana de mielina. Então, ele ajuda muito o cérebro e, além disso, ele ajuda a fazer uma limpeza dos metabólitos e dos detritos do cérebro. Então, pessoas que querem ter o cérebro perfeito, além dele fazer parte da estrutura, da constituição física, ele também colabora para dar energia para o cérebro, para melhorar as sinapses e para fazer a limpeza dos detritos, que isso é muito comum nos pacientes que têm Alzheimer. Eles têm uma proteína chamada beta-amiloide, e essa proteína ela impede que haja conexão entre um neurônio e outro. Então, não havendo a comunicação entre um neurônio e outro, a morte dos neurônios, e com isso aumenta a chance da pessoa piorar o Alzheimer. Tem alguém falando alguma... O senhor consegue ler? Se tem, o coco tem data de validade, pode usar depois da data de validade na embalagem vencida. Normalmente, Isabela, todas as substâncias têm um período de validade. A partir do momento que acabou a validade, normalmente eles deixam um tempo considerado assim de reserva, que eventualmente a pessoa usar, ela não vai ter tanto prejuízo. Isso acontece inclusive em medicamento. Mas desde que tenha período de validade, não é recomendável. Por quê? Porque pode haver contaminação por fungos, pode haver contaminação eventualmente por bactérias e mesmo uma degeneração. Eu não recomendo usar nenhum produto com data de validade vencida. O senhor falou do limão. Qual é a função do limão pela manhã? Qual a função? Boa pergunta. A função do limão, ele é conhecido como a fruta que mais absorve energias dos raios solares. Só isso já é uma informação assim, muito importante para quem quer ter boa saúde. Além disso, o limão ele é ácido. Só que quando ele entra em contato com a pitialina e as enzimas todas do trato gastrointestinal, desde da saliva até o estômago, ele vai se transformar em alcalino. Então, ele alcaliniza o corpo, ele é utilizado para tratar gastrite, é utilizado para tratar úlcera, e infelizmente a maioria dos médicos não acreditam nisso. Não toma. Eles falam assim, proibido tomar limão. É uma falta de informação e uma falta, às vezes, de conhecimento. E é lógico, tem pacientes e pacientes, mas na grande maioria ele vai melhorar, porque ele transformando o meio ácido para alcalino, ele vai impedir a proliferação de muitos fungos, bactérias, e ele limpa o intestino, ele faz um detox no intestino e, além disso, ele metaboliza mais rápido as gorduras e ele ajuda a aumentar a imunidade. Então, o limão é fundamental para quem quer ter um aumento do metabolismo, queimar mais gordura e também manter
o pH alcalino do sangue e ter energia e aumentar a imunidade. Eu já ouvi falar também do vinagre de maçã com o limão. Os dois fazem uma sinergia. O vinagre de maçã, ele também é bastante alcalino, então com o limão, que inicialmente é ácido, mas se transforma em alcalino, então um vai potencializar a função do outro. E só tem uma pergunta aí, perguntando se em vez de tomar óleo, pode comer o coco. É lógico, como eu falei no início, quanto mais natural, melhor. O óleo, ele pela facilidade. Quem não quer ralar o coco, triturar o coco, pegar um coco in natura, o óleo ele tá tem mais facilidade. Agora tem uma pergunta, qual a função da cúrcuma? A cúrcuma, para quem quer ter saúde, ela é fundamental porque a cúrcuma ou o açafrão, ela tem uma substância chamada curcumina, que é 9% de cada 100 gramas de cúrcuma, tem 9 de curcumina. E a curcumina que é o princípio ativo da cúrcuma. Então, quando a pessoa ingere cúrcuma, ela também vai fazer uma limpeza no trato gastrointestinal e, o mais importante, ela é um dos melhores antioxidantes e ela ajuda a varrer e a bloquear, a anular os radicais livres, e, inclusive também ela ajuda a desinflamar o cérebro. Eu, particularmente, já tomo cúrcuma também faz mais de 10 anos. Eu tomo não só junto com óleo de coco na refeição, mas também em cápsula. Por quê? Porque ela ajuda a melhorar as funções do meu cérebro, a fazer essa limpeza do meu cérebro. Então, eu recomendo a todas as pessoas a tomarem, e além disso, a cúrcuma é um dos anti-inflamatórios naturais e é muito potente e praticamente ela não tem contraindicação. A Paula está perguntando a quantidade, se 10 gramas por dia. De cúrcuma? Ou de coco? Paula, de cúrcuma ou de coco? Vamos ver. Bom, em todo caso, a gente vai falando. A Pamela, doutor, o que você indica tomar inchaço nas pernas e dores? Primeiro tem que fazer um diagnóstico, saber se tem varize, se tem hipotiroidismo, se tem insuficiência renal, se tem insuficiência cardíaca. Desde que não tem nada disso, pode ser indicada também, porque ela atua como um anti-inflamatório e ela ajuda dos processos inflamatórios. A cúrcuma, ela normalmente, quando ela em cápsula, se é a cúrcuma longa, que é o curcumina, uma dosagem de 250 a 500 miligramas até 2 vezes ao dia. Agora, quando é a cúrcuma sem a curcumina concentrada, é uma cúrcuma normal, é uma dosagem de 1.000 a 2.000 miligramas ou 2 gramas por dia. Aí seria um suplemento, né? No suplemento, mas se você utilizar 1 a 2 colheres de chá, já é o suficiente para você manter um antioxidante e um anti-inflamatório. Uso cúrcuma para cozinhar, se tem algum efeito? O Manuel Alves está perguntando o que tomar primeiro. Toma tudo junto, Manuel. O limão, a cúrcuma, o óleo e a água. Faz um mix. E os suplementos? Porque existem 1000 suplementos, né? Como que a gente vai definir o que tomar ou não? Os suplementos, aí é importante. Eu, particularmente, eu tive muita resistência de usar suplementos.
Qual era a minha ideia? Minha ideia há 20 anos atrás, não, eu sou vegetariano, eu me alimento de produtos de preferência orgânicos, naturais, tá ok. A partir do momento que eu comecei a ler, a estudar mais, a aprofundar mais no assunto e até fazer exames. Eu fiz, há algum tempo atrás, a vitamina D minha era 23. Eu não acreditava, porque eu sempre gostei de tomar muito sol, sempre procurei ficar exposto ao sol, e a minha vitamina é 23. Aí eu comecei a suplementar, hoje, minha vitamina está 69. Então está no nível bom, até para proteção contra Covid, contra qualquer tipo de infecção, qualquer outra situação. A partir desse momento que eu vi em mim mesmo, que procurando se alimentar da melhor forma possível, eu tinha deficiência de alguns nutrientes. Por exemplo, eu tinha deficiência de vitamina B12, que é uma coisa assim esperada em vegetariano, mas não é só em vegetariano. Mesmo os carnívoros, por vários processos, por muitas vezes eles não absorver bem a vitamina B12, e eles também não têm um nível normal de B12. E a partir desse momento que eu pude constatar, primeiro em mim e depois nos pacientes, eu comecei a acreditar que realmente o nosso solo é pobre, os nossos alimentos é pobre em vitaminas, pobres em minerais. Agora você perguntou como suplementar. Normalmente eu tenho feito uma bateria de uns 50 exames de sangue, inclusive eu tenho feito um trabalho para detectar uma possível degeneração cerebral, principalmente o Alzheimer, fazendo uma prevenção, e nessa bateria, nesse painel de exames, aí eu procuro detectar principalmente as vitaminas, sais minerais, como zinco, magnésio, mesmo o potássio, o cálcio, o selênio e outros mais, as vitaminas, principalmente a vitamina C. Uma coisa que eu tenho encontrado absurdo, na maioria dos pacientes que eu estou vendo atualmente, eles têm baixa de vitamina C, e vitamina C é limão, acerola, kiwi, é laranja, então é muito encontrado e é relativamente barato, mas eu tenho observado uma baixa muito grande. A vitamina D nem se fala. Saiu um trabalho do professor Cícero Coimbra, ele é livre docente, ele é chefe da cadeira dos departamento de neurociências da Escola Paulista de Medicina. Então ele fez um trabalho dos pacientes que entraram com Covid no Hospital São Paulo. Aquelas pessoas que entraram com Covid e a vitamina D 17, todos morreram. Não ficou um para contar a história. Aquelas pessoas que entraram entre 17 e 34, isso é trabalho científico, inclusive já foi publicado no Lancet, que é uma das melhores revistas indexadas da Inglaterra. E entre 17 e 34, muitos foram entubados, traqueostomizados, ficaram no UTI. 60, ao nível de 60, os pacientes tiveram poucos sintomas. Eventualmente o aperto do olfato, do paladar, um pouquinho de fadiga, um pouquinho de tosse. Acima de 80, nenhum teve sintoma. Então, mostrando a importância da vitamina D no nível bom para a proteção e principalmente esses trabalhos relacionados ao Covid. Bom, o senhor teve Covid, né? Eu tive Covid já faz 40 anos e eu fui no hospital, fiz o exame e por eu ser médico, o exame ficou pronto em 1 hora. E o médico, inclusive o diretor do hospital, me ligou, falou: Eduardo, você, sua esposa e sua filha estão confirmados Covid. Eu tinha tido 3 episódios de diarreia, 4 dias antes, eu não dei importância e estava relativamente bem. Aí ele falou: eu vou te indicar isso, 3 ou 4 medicamentos para o Covid. Aí o que eu fiz? Eu liguei para minha nutricionista, que é excelente, que é Esther, de Torazzi. Eu falei: Esther, você sabe quais os suplementos que eu tomo? Além desses, o que você indica? Falou: doutor,
além dos que você já toma, é bom aumentar, melhorar a vitamina C, pode usar um pouco de cobre, usa a taurina, a B12 e continua fazendo o que você está fazendo. E eu continuei, hoje 40 dias praticamente que eu peguei o Covid, eu tive um período de fadiga, que dá vontade só de ficar na cama, eventualmente eu tive... algumas vezes eu sentava na mesa, eu saía, não dava vontade de comer, eu chamo inapetência, mas isso passou logo. Hoje eu estou plenamente saudável, sadio, totalmente recuperado. Então, em vez de eu tomar medicamentos que o médico me receitou, um médico muito bom, é um dos melhores médicos de Rio Preto, eu preferi a consulta por online com a minha nutricionista, e foi de tudo de uma maneira natural, sem precisar usar um medicamento. Bom, não precisa nem dizer que a alimentação e todos esses 3 pilares que o senhor defende faz toda a diferença numa hora dessa. Com certeza. Deixa um pouquinho. A Vanessa perguntando qual o tempo ideal entre as refeições. A Vanessa é uma professora da Estácio de Sá do Rio de Janeiro, eu já fiz 2 lives com ela, fantástica, já dei um curso lá também a convite dela, na Estácio de Sá no Rio de Janeiro. Vanessa, é o seguinte, havia um tempo atrás, cada 3 horas você tem que se alimentar. Hoje, o ideal é você voltar ao tempo antigo, a hora que der fome você come. E com uma orientação seguinte, Vanessa, não comer muito e nem refeições fartas, pesadas, após as 18 e principalmente após as 19 horas. O ideal é concentrar a alimentação no café da manhã, no almoço, um lanchezinho à tarde ou à noite e ok. Ainda tem controvérsia, mas eu aderi a uma linha do jejum. Na minha opinião, vários trabalhos mostrando que desde que você não tenha anemia, desde que você não tenha alguns tipos de câncer, porque muitos tipos de câncer, os médicos atualizados, eles indicam o jejum. Desde que você não tenha uma doença metabólica muito importante, por exemplo, um diabetes descompensado, um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, ou você esteja num tratamento quimioterápico, um tratamento muito sério, se você for sadio, eu recomendo jejum de 12 a 18 horas por dia. O porquê isso? Isso vai fazer uma autofagia. O que é autofagia? Ao nível das mitocôndrias, as mitocôndrias elas são as fábricas de energia. Então, há uma necessidade de reciclar. Então, elas fazem uma autofagia, elas digerem aquelas organelas, aqueles nutrientes que já não estão servindo para que a fábrica funcione e formata uma nova mitocôndria com mais estrutura e melhor ação funcional. Eu, particularmente, já fiz lá em Condor Blanco, no Chile, jejum de 4 dias, 4 vezes, e já fiz de 7 dias uma vez. E isso foi uma das grandes experiências, além do caminho de Santiago de Compostela, que eu já fiz, de autoconhecimento, de autorreflexão, de autoconsciência e de automeditação. Então, eu recomendo porque você faz uma reciclagem de todas as toxinas e você também produz fator neurotrófico derivado do cérebro. Você melhora a formação de novas células no teu corpo. Você destoxifica todas as impurezas do seu corpo. Então, eu particularmente, eu sou adepto ao jejum e quanto mais tempo, melhor, na minha opinião. Desde que, como falei, que tenha saúde. Pode ser considerado noturno? Como noturno? Por exemplo, eu comia às 5h30. Agora eu vou comer alguma coisa só amanhã, 7h30 da manhã. O ideal é que você coma até às 18 horas e volta a comer às 8 horas da manhã. Então, esse período vai te ajudar... Esse período é considerado jejum?
É considerado jejum. Não é um jejum de 24 horas nem de 4 dias, mas é um jejum de que já ajuda a diminuir o gasto energético, porque o estômago, quando ele está trabalhando, vamos supor, numa feijoada, no churrasco, ele usa 40% de toda nosso sangue para trabalhar, para digerir. E se você fazer um jejum, esse sangue vai para o teu cérebro, esse sangue vai para o restante do seu corpo, ele vai fazer uma purificação de todo o teu corpo. Entendi. A minha irmã, a Paula, está perguntando se quem tem problema renal, renal pode tomar vitamina D. Aí depende da gravidade, mas eu acredito assim, tem que ser dosificado, uma dose menor, mas eu recomendo. E outra coisa, quando a pessoa toma sol, ela está tomando vitamina D, principalmente das 10 horas da manhã até as 14, não é torrar igual eu fiz na Foz do Marinheiro, estou descascando tudo, porque eu tomei muitas horas de sol. Mas desde que você toma 10 minutos por dia, é uma maneira assim, natural, e o corpo ele é tão sábio que ele sabe a quantidade que ele deve absorver. Então eu recomendo, desde que não tenha câncer de pele, 10 minutos, para quem tem pele mais clara, e como eu tenho a pele mais escura, ou pessoas que têm mais melanina, a pele mais escura, aí uns 15 a 20 minutos. Tem algumas perguntas aqui, saber da clorela. Pamela, a clorela junto com a espirulina, elas são tipos considerados de algas ou algas falsas, porque elas têm uma quantidade muito grande de proteínas, elas têm uma quantidade muito grande de minerais, de vitaminas. Eu recomendo não só a clorela, mas a espirulina, ela melhora muito a imunidade. Quem puder tomar uma média de 300 gramas, eventualmente até 1 grama por dia, tanto da clorela quanto da espirulina, vai estar com a imunidade bem assistida. Eu comprei a espirulina, mas não tive coragem de tomar ainda. Como que a gente toma? Mistura em um suco? Se for em pó, mistura em água ou suco. Agora, se for em tablet, aí toma em forma de tablet. Ou cápsula. Acho que é melhor em cápsula. A Terezinha está perguntando sobre o magnésio. O magnésio, ele faz mais de 300 reações no nosso corpo. Hoje, tem vários pacientes meus que eles chegam e falam, doutor, a minha comadre falou que tomar magnésio melhora a dor de cabeça. Melhora a dor na coluna, melhora a artrite, melhora. Porque o magnésio, ele ajuda a formar várias reações químicas. E, por incrível que pareça também, as pessoas estão com a baixa do magnésio. E a partir do momento que elas usam o magnésio, ela ajuda em todas as reações. Agora, eu recomendo fazer uma dosagem para não hiperdosar e nem ficar uma dosagem aquém. A Amanda, uso cúrcuma na refeição, refogados, frango e arroz, é a mesma coisa? Na China e principalmente na Índia, a Índia tem até mais esse costume, eles observaram que a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, menor quantidade na China e na Índia e nos países asiáticos. E uma das observações que eles chegaram à conclusão é que lá eles têm muita cúrcuma e eles usam mais em alimentos. Eu recomendo usar praticamente a cúrcuma, Terezinha, deveria ser usado quase todos os alimentos. Então, com isso, você está se protegendo também, como os asiáticos se protegem de doenças cerebrais. Alguém perguntou sobre a alimentação para ajudar o hipotireoidismo. A alimentação para ajudar o hipotireoidismo, aí tem que ver as dosagens de T3, de T4 e TSH, e hormônio anti-tiroglobulina,
Isso aí é uma coisa específica. Tem que ver, pode ser indicado o uso de iodo, agora não pode ser nem pouco e nem muito, tem que ser uma dosagem. O ideal é que se faça uma dosagem desses hormônios e faça um equilíbrio para que não fique nem em excesso e nem aquém do que é recomendado. A Juliana, a minha amiga psicóloga, nós somos professores lá na Unirp, ela que me convidou para dar aula na Unirp. Como você está vendo, eu já fiz, Juliana, a live com você já curado, na sexta-feira retrasada. Bom, nós estamos por 1 minuto. Eu vou recomendar este livro. Onde que nós podemos encontrar esse livro? Por enquanto, é ligar no Centro Cérebro e Coluna e logo vai estar no Amazon. Ai, que maravilha! E ir ao consultório do Dr. Eduardo, que vale muito a pena. Eu sou prova viva disto. Doutor, 1 hora para nós é muito pouco. Com certeza. Eu tenho certeza que ficaram muitas questões aí que as pessoas gostariam de saber, mas infelizmente daqui a pouco nós vamos sair do ar. Agradeço muitíssimo, foi muito bom. Em breve nos veremos. Com certeza. Obrigado. E aqueles que queiram saber mais, entrar no meu Instagram e YouTube, Cérebro de Alta Performance, tem todas as informações. E obrigado pela oportunidade e pelo convite, Valéria. Foi um prazer. Obrigado, senhor, por ter aceitado. Para mim foi uma honra. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. Olha, o pessoal está ainda lá. Adorei, adorei. Que bom que todos adoraram. Nós também adoramos.